Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com mais um vídeo noturno, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. O Vasco aí que está se preparando para o duelo contra o Botafogo na próxima quinta-feira, às 21h30, lá no Engenhão, válido pela Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 em São Januário, então quem ganhar leva a vaga para a semifinal. Se tiver empate no tempo normal, decisão nos pênaltis. E o Vasco está testando opções, né? O Diniz tem feito algumas formações aí, fazendo algumas modificações no time titular, e nós vamos falar disso já já. Antes, eu quero falar do Ryan. Tá? O Branco, ex-jogador Branco, deu uma entrevista lá no canal Atenção Vascaínos hoje, dizendo que provavelmente o Vasco não irá liberar o Ryan para o Mundial Sub-20, que é no final desse mês, início, né? Pega final de setembro e outubro. Então, que provavelmente o Ryan não vai ser liberado. Havia uma discussão interna dentro do clube da questão de se liberar o Ryan, até por uma questão de visibilidade, de mais valorização do atleta. Porém, o momento do Vasco no Campeonato Brasileiro não é dos melhores. E o Ryan é titular absoluto do técnico Diniz. E o Diniz não quer abrir mão do Ryan. O Ryan que vive um bom momento, não há como se negar que foi o jogador que mais cresceu na mão do Diniz, foi o Ryan, desde a chegada do treinador. Então o Vasco não vai liberar, o Leandrinho com certeza vai ser liberado, até porque é outro jogador que o Vasco quer valorizar bastante aí para tentar uma venda, acabou de negar a proposta do time da Bélgica, imaginando que consegue melhorar esses valores pós-mundial. Então o Ryan não vai participar. Eu acho que nessa questão a diretoria do Vasco está correta. Não tem que liberar mesmo, o Ryan hoje é titular, é uma peça fundamental dentro do esquema do Diniz e vive um bom momento. Nesse jogo da quinta-feira contra o Botafogo, nosso lateral esquerdo, Piton, fará 150 jogos pelo Vasco. E aí deve receber aquela camisa, né, com o número 150 atrás, aquela papagaiada que a direção do Vasco faz. Agora, o Piton, nesse jogo de quinta-feira, ele vai ter uma importância maior ainda. Tá? Muito mais do que ele já tem. Porque há uma grande possibilidade do lateral direito Vitinho, do Botafogo, não atuar, ou pelo menos não iniciar o jogo como titular. E o Vitinho é um jogador que está numa ótima fase, lateral direito, né? E é um jogador que tem na valência ofensiva sua principal característica. Ele apoia muito, sai muito em velocidade, tem muita habilidade, né? Faz as jogadinhas ali com o Arthur, aquele pontinha baixinho, que jogou no Palmeiras, jogou no Bragantino, que agora está no Botafogo e cai muito ali pelo lado direito. Então o Vitinho, ele deve ser o titular da seleção brasileira no jogo dessa terça-feira contra a Bolívia, visto que o lateral Wesley, aquele que era da mulambada do Flamengo, né, parece que sentiu um desconforto e não vai atuar. Então o Vitinho vai de titular. E aí, ou seja, até voltar da Bolívia, né, o Botafogo não vai fretar voo para trazer o Vitinho. Né? Chegar, se atuar os 90 minutos, na altitude, desgastado, não acredito que ele vá para o jogo, ou se for, vai ficar no banco de reserva. Agora, você imagina uma coisa. Provavelmente, quem seria convocado para reserva seria o PH, se o PH não tivesse contundido. Porque o PH estava na pré-lista e deveria ter sido convocado junto com o Wesley para a seleção brasileira. Imagina a roubada que a gente ia se meter, o Wesley sentindo o PH de titular e a gente não contar com o PH nesse jogo contra o Botafogo. Né? Então, tomara que o Vitinho jogue os 90 minutos e se desgaste bastante. O Botafogo tem um outro problema aí. Tá? Savarino,
Outro jogador importantíssimo do Botafogo. É outro caso. O jogador vai atuar pela Venezuela contra a Colômbia, lá na Venezuela. Jogo também nessa terça-feira. O Savarino é titular da seleção venezuelana. E é outro jogador que o Botafogo não vai fretar para trazer de volta. Então, mesmo caso do Vitinho. Vai jogar lá, vai ter que vir para cá, para o Brasil, né? Vamos ver quanto tempo também, tomara que atue os 90 minutos lá, para chegar bem desgastado aqui. Então, o Botafogo tem dois problemas, né, de titulares, né, tanto o Savarino quanto o Vitinho, que podem ter alguma dificuldade aí de iniciar jogando. Não acredito que nenhum dos dois vá como titular. Eu acho que eles vão para o banco de reservas aí e, de acordo com a necessidade, vão entrando, né? Eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje o nosso professor Diniz, dizendo que ele tem dúvidas e opções para escalar o Vasco da Gama. No início do vídeo falei que ele vem testando algumas opções. Uma delas é na zaga. Eu até fiz um short mais cedo hoje, coloquei no canal, que as 4 opções que ele teria para a zaga aí, na verdade 3, né? Porque o Maurício Lemos que está aí, poderia ser também o Lucas Oliveira no lugar do Maurício Lemos aí, são cartas fora do baralho. O Maurício Lemos mais até do que o Lucas Oliveira, porque o Lucas Oliveira entrou aí em algum jogo aí, alguns minutinhos entrou, né? Então ele tem o Robert Renan, o nosso recém-contratado aí para a zaga do Vasco, o Hugo Moura e o Lucas Freitas. Qual é a zaga que vai para o jogo? Eu, particularmente, e aí opinião minha, eu acho muito arriscado colocar o Robert Renan num jogo tão decisivo quanto o Botafogo. O Botafogo tem um ataque rápido, né? Tem um centroavante brigador, que é o Arthur. Então, eu acho, Arthur Cabral, né? Eu acho muito complicado colocar um jogador que não atua desde maio. Apesar dele dizer que está bem fisicamente, está tendo esses 10 dias aí de treinamento da data FIFA, mas tem uma questão chamada ritmo de jogo, né? Ele está totalmente sem ritmo de jogo. Então, eu acho extremamente arriscado. Eu manteria Hugo Moura e Freitas na zaga. Por outro lado, a gente não tem Jair, né, no meio-campo. E aí é uma outra questão ali também no meio-campo, né? O PH, que está na imagem aí, está voltando, deve ser o titular, resolvendo aí seu problema de contusão. O Tietê é uma possibilidade de voltar também, já está treinando com bola. E o próprio Paulinho Paula é outro que teve um probleminha aí, também vai estar disponível. O Paulinho Paula, a gente sabe a situação, né? Não vem atuando bem desde que retornou da contusão séria que ele teve. Ele não consegue performar. Não é mais aquele Paulinho que a gente conheceu, que a gente, né, bateu palma por várias atuações dele. É um jogador intenso, brigador, rápido, né, habilidoso, raçudo. Paulinho hoje está praticamente irreconhecível. Eu acho que a questão dessa conturbada renovação de contrato do Paulinho, né, onde dizem, né, que o staff dele pediu um valor absurdo, depois deu uma diminuída, mas mesmo assim ficou um valor alto ainda, que isso deu uma desgastada na relação entre o staff do jogador e a direção do Vasco. Lembrando que o contrato do Paulinho acaba no final do ano. Ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time aí. Se é que não assinou, né? A gente não sabe. O fato é que o jogador que nós investimos grana e pode ter a chance de sair de graça aí. Renovação, por enquanto, nada. O Tietê seria o reserva imediato agora para entrar na vaga do Jair, porque o Tietê era o titular antes de se contundir. E aí ele se machuca, o Diniz coloca o Jair. E agora o Jair se machuca. O ideal, né, ou correto, ou provável, seria o retorno de Tietê. Mas a gente não sabe quais são as reais condições do Tietê. Será que ele tem condição de jogar os 90 minutos? Será que ele está apto realmente para entrar em campo contra o Botafogo? Lembrando que é um campo muito mais rápido, lá o tapetinho do Botafogo, um campo duro. Para quem volta de contusão, normalmente esses gramados sintéticos
judiam bastante. Então, uma outra questão. Então, o Diniz, de repente, se o Tietê não tiver em condição, ele poderia optar em colocar o Lucas Freitas e o Robert Renan na zaga e voltar com o Hugo Moura para o meio-campo. E aí ele fazendo, eu até na live do Corujão ontem falei, ele fazendo o meio-campo com o Hugo Moura, Barros, ou seja, 2 jogadores que têm uma marcação boa, o Coutinho e o ataque lá, continuando com o que ele vem fazendo, que para mim não seria o ideal, mas ele não vai mudar, vai ser Ryan, Verratti e Nuno. O ataque não tem a dúvida que vai ser esse. Ryan, Verratti e Nuno. Eu não faria esse ataque, faria um ataque mais móvel. Até falei também na live do Corujão ontem. Eu colocaria o Nuno centralizado de falso 9, não para jogar enfiado lá, mas centralizado ali, Ryan do lado e o Colômbia, o Andrés Gomes do outro. Porra, mas o Andrés Gomes até agora não foi testado, não entrou bem nas partidas, não quer, bota ele para jogar. Nós precisamos de correria nesse jogo contra o Botafogo, porque o Botafogo vai vir todo para cima. O Botafogo vai tentar sufocar a gente. Então a gente precisa de uma marcação alta, gente com pulmão. Nesse jogo contra o Botafogo, nós precisamos de gente com pulmão. Porque a correria vai ser grande. Então tem que ter uma marcação alta para não ficar todo lá atrás. E nas chances que a gente tiver, puxar contra-ataque em velocidade. Quem é que puxa contra-ataque em velocidade no Vasco hoje? O PH, que tem que estar bem. O Ryan, mais ou menos velocidade, né? E o Andrés Gomes, que é rápido. Por isso a minha opção, Ryan do lado, Andrés Gomes do outro, o Nuno Moreira, falso 9, voltando para ajudar o Coutinho. Se você tem ali Hugo Moura e Barros para dar uma segurada, uma proteção na zaga, de repente ajuda o Robert Renan, que não está com tanto ritmo assim. Talvez seja essa uma opção. O Vitinho, lateral direito do Botafogo, não entrando, talvez entre o Ponte lá, que não é lá essas coisas, de repente dá mais liberdade para o Piton subir também, que não vai ter que ficar tão preocupado assim com Vitinho e Arthur. O jogo é feito de detalhes, gente. Detalhes. E os detalhes estão aí. Com certeza, nessa terça-feira, o Diniz vai definir o time que vai a campo na quinta-feira. Então, gente, na minha opinião, volto a dizer, o ataque ele não mexe. Convicção dele. Então vai Ryan, Verratti e Nuno. A dúvida realmente vai ser quem é que vai fazer a zaga e quem é que vai fazer ali o primeiro e o segundo homem de meio campo. Opções ele tem. Lembrando que o Thiago Mendes não deve estar disponível para esse jogo, porque também está com problema de contusão e não voltou a treinar ainda. Então é um jogador que está fora. Então ali para o meio campo ele vai ter quem? Além desses que eu falei. Cocão. Cocão é para segundo tempo numa emergência. Né? Se precisar, se não precisar, nem bota. Né? Enfim, meus amigos, nós vamos ter que aguardar aí para ver essas definições. Né? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos, né? Se inscreva no Corujão e vire membro para qualquer hora você estar na nossa bancada aqui, falando de Vasco, conversando comigo, participando da live e também entrando lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no Instagram, @Corujão Vascaíno, isso é no X, né? @Corujão Vascaíno, e no Instagram é só Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.